momentos, né, de silêncio, né, iniciar o Evangelho. De acordo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar, tratamento correto à conduta correta, dignidade ao que dignificas, experiência na pauta de tua escolha, instrução no nível em que te colocas, confiança no grau de tua fé, distinção naquilo que te distingues, respeito em tudo que te faça respeitável, versão disso ou daquilo conforme os teus desejos, clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que, seja qual for a posição que te situes, tenha a resposta da vida na vida que procuras. É assim que a dor ou a alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em osso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Então, quer dizer, a nossa vida, ela é de acordo com o que a gente vive. Isso não tem erro, né? De acordo com o que a gente vibra, de acordo com o que a gente responde uma questão, de acordo com o que a gente dá um conselho, de acordo com o que a gente pensa, de acordo do nosso astral quando a gente levanta, nosso astral quando a gente vai trabalhar, nosso astral quando a gente vai dormir. Então, quer dizer, tudo em nossa vida é de acordo com o que a gente maneja. Então, quer dizer, tem que culpar alguém? Não tem jeito, porque a gente está sempre manejando até os nossos sentimentos de revolta, de injustiça, de vingança, de gratidão, de misericórdia, de aprendizado, de admiração. Tudo isso, ele vem da gente. Então, quer dizer, nós o tempo inteiro vamos ser o nosso pintor. Nós vamos estar pintando aí o nosso desenho da vida. Temos que agir corretamente? É sempre bom, né? É sempre bom. Mas não dentro daquele padrão correto. Tipo assim, nossa, eu nunca vou mentir. Existe a mentirinha boa, né? Pra ajudar alguém, entendeu? Mais ou menos assim. Tem aquela, não vou fazer isso, não vou te ajudar por causa disso, daquilo. Quer dizer, não é bem assim. Então, o nosso correto é ter uma conduta, né? Uma conduta que não faz mal aos outros. Como que eu quero saber se eu tô andando corretamente? Está prejudicando alguém, né? Você está tendo a intenção de prejudicar alguém? Pronto. Respondeu? Se deu que você está tendo a intenção de prejudicar alguém, sua conduta está errada. Se deu que você não tem essa intenção, então, na verdade, é mais ou menos dessa maneira. Mas a gente tem que procurar fazer tudo corretamente. Vamos continuar o Evangelho, né, que hoje a gente está explicando, né, o motivo de ter escrito o Evangelho em palavras mais simples, né, para que todo mundo consiga entender. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que ele dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas mais simples expressão proverbial, que não passa então de aforismo, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem construir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Na citação, para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto.
Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sayce, assim como a divisão dos versículos. Mas em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira que umas se deduzem das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Realmente, né, é muito difícil, né, se você pegar e ler a Bíblia, né, com todos aquelas parábolas, com versículos assim, não sei o que eles... Então, quer dizer, tá falando aqui que é simples, né, a questão de moral é simples, a questão de entender o que é certo e errado é simples, para que complicar, né? Mas tem que colocar os valores das frases. Jesus, gente, nasceu numa estrebaria, não é isso? Jesus foi simplérrimo. Se ele quisesse colocar os valores das frases assim, né? Ele teria vida até no reino de ouro, mas não é bem isso, não. Então, ele é super simples, né? Mas assim, mas falou em parábolas naquela época porque era necessário naquela época. A gente está em 2024, né? Será que é necessário? Acho que não, né? Hoje as pessoas nem gostam de parábola. O certo é falar o mais simples possível. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, como ainda melhor reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Aí você vai falar, como assim o Espiritismo se encontra por toda parte? Não falou que foi codificado pelo Allan Kardec? A gente estuda o quê? Os espíritos. Faz pouco tempo que existe espírito. Até onde que eu entendo, isso daqui é vestia carnal. E dentro a gente tem um espírito, que algumas pessoas chamam de alma, né? As pessoas da alma. Mas até onde eu sei, a gente sempre existiu. Então, o espírito está lá desde quando a gente existiu. Quem é eterno? Somos nós? Não, eterno é Deus. Nós somos criaturas, nós não somos criador, nós somos criatura. Mas o espiritismo existe desde quando a gente existe, entendeu? Porque a gente é espírito, entendeu? Então, o animalzinho tem a alma? Tem, mas em processo de evolução. O ser humano consegue reencarnar no animalzinho? Não. O ser humano não. O animalzinho consegue um dia ser um ser humano? Consegue. É processo de... é progresso, né? A linha sol, né? Tudo na natureza progride. Aí você vai falar, mas como assim? Opa, é progresso, né? É um progresso. Tudo na natureza vai se modificando. Deixa eu ver. O Espiritismo se encontra por toda parte na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos seus traços nos escritos, nas crenças e nos monumentos, e é por isso que ele abre novos horizontes para o futuro. Lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado, né? Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países através de diferentes médios. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio quanto diversidade de origem, prova que os espíritos dão aos seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos, cada qual pode dela tirar os seus meios de conformar sua conduta moral do Cristo, a moral do Cristo.
Os espíritas dela encontrarão, além disso, as aplicações que lhe concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática, pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente